A importância da família no luciferianismo. Eu sou o sacerdote Amoriel e você está no Papo Reto. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal, seja muito bem-vindo à Igreja Luciferiana Filhos de Lumini. Antes de começar, eu peço que você não esqueça de clicar em gostei, de apertar ali e ativar o sininho de notificação e de compartilhar esse vídeo, pois assim você está ajudando outras pessoas a receber essa mensagem, receber essa luz ao qual todos estamos buscando, a luz do conhecimento e a luz da informação. Hoje nós vamos falar sobre a importância da família dentro do luciferianismo. A gente percebe que dentro da religião poucas famílias aceitam a crença particular de outros. É muito normal uma família ser cristão e dentro dessa família cristã o filho, a filha é aquela ovelha negra. Ela não quer saber da mesma religião, ela não se sente bem e a família não se importa com isso. Ela quer colocar a goela abaixo naquela pessoa, naquela criança, naquele adolescente, e isso acaba afastando mais ainda a vontade dessa pessoa fazer parte dessa crença, dessa religião. Então, nós não podemos agir igual. Nós temos que entender a situação da outra pessoa. Porque nada mais belo, é tão bonito quando há uma família unida, seguindo o mesmo credo, a mesma religião. E o luciferianismo, ele prega isso, ele é a favor. O luciferianismo, ele ensina ao respeito, mas o caminho evolutivo de cada pessoa. E se o pai e a mãe entender isso, trazer isso para a vida, ele vai entender que o filho e a filha, ele pode ter o mesmo caminho, o mesmo direcionamento. Quando nós aceitamos a religião, a crença de outra pessoa, nós estamos respeitando a liberdade daquele indivíduo a praticar a sua fé. Nós não gostamos que critiquem a nossa religião, nós não gostamos que falem mal da nossa fé. A gente não gosta. E quando nós somos pequenos, muitas vezes nossos pais e avós nos obrigaram a fazer o que a gente não quis. Então, pensando dessa forma, como eu vou fazer o luciferianismo abraçar a minha família? Se você é um casal que gosta do luciferianismo, quer botar para dentro da sua vida, você pode começar a também introduzir isso dentro da vida de seu filho e da sua filha. E não é errado, não, eu não posso, pois se você entende que o luciferianismo é bom para você, que é uma filosofia de vida, é uma religião que faz você crescer, evoluir, buscar dentro de si as suas respostas, enfrentar os seus medos. Se você entende que o luciferianismo é uma doutrina de evolução e ascensão espiritual, então por que você não pode passar e não vai passar isso para o seu filho? Então você tem que conversar com o seu filho, conversar com a sua avó, com seus pais e mostrar para eles que isso é uma doutrina do bem e que não existe essa coisa de bem e mal. Mas se você mora dentro de uma casa onde o seu esposo é luciferiano, a sua esposa é luciferiana e você quer levar isso para o seu filho, você também pode. Você deve fazer isso, você deve colocar essa doutrina também na sua família para que você possa praticar de uma forma bela, de uma forma familiar, através de um culto mesmo familiar, onde vocês possam ter o seu altar, vocês se conectarem àquilo ali, se religarem.
E não tenham medo de que a questão preconceito, porque se nós não lutarmos contra o preconceito, a gente nunca vai conseguir exercer a nossa fé, nunca vamos conseguir exercer aquilo que a gente tanto ama. E por exemplo, mas o meu filho estuda numa escola e lá eles vão ensinar, tem um ensino religioso e vão ensinar a religião adventista, batista, católica. Se você coloca o seu filho dentro de uma escola particular, você vai ter que aceitar a doutrina que aquela escola prega. Por exemplo, se você quer colocar o seu filho dentro de uma escola adventista, não adianta você criticar, chegar lá e dizer: não, eu não quero que vocês ensinem o ensino adventista, porque você colocou ele em uma escola adventista, você assinou o contrato que a educação é adventista, então você não tem direito de reclamar. Se você coloca ele em uma escola católica, numa escola batista, não importa, vai ser ensinado a ele a doutrina cristã daquela instituição de ensino. Mas se você está numa escola pública, ele não tem uma doutrina religiosa específica. Você sabia que existe uma lei e diretrizes de base que é chamada LDB? Essa lei, ela está aí na Constituição desde 1988, para menos, mais para trás ainda. Foi modificada várias e várias vezes para chegar a um consenso sobre o ensino religioso dentro de escola pública. E se seu filho, por exemplo, for luciferiano, ele vai ter o direito de exercer a sua fé. Por exemplo, na LDB de número 9394 de 1996, na escola pública, o ensino confessional quer dizer o quê? Aquele que o aluno diz o que ele é. Então ele vai fazer a confissão: eu sou luciferiano. A opção do aluno ou do seu responsável tem que ser ministrado por professores religiosos preparados e credenciados pela respectiva igreja ou entidade. Isso quer dizer o quê? Que se o seu filho disser que ele é luciferiano, por exemplo, ele pode exigir que um luciferiano passe para ele o ensino religioso. Se ele for católico, um católico; se ele for adventista, um adventista; se ele for muçulmano, um muçulmano. Está na lei, é lei. E em 2009 teve uma outra aprovação do Congresso no artigo 11, que vocês depois podem procurar melhor sobre isso, que é o respeito da diversidade religiosa sem qualquer forma de discriminação. Então, o professor, ele não pode, está na lei. Se um professor chegar e discriminar o seu filho por questão religiosa, algum preconceito religioso, é processo em cima da instituição de ensino. Porque o professor, ele é neutro, ele não pode exercer a sua religião dentro de uma escola pública. Então, se na escola pública tem um ensino religioso, o professor, se ele for adventista, por exemplo, ele tem que ser neutro, ele não pode passar a doutrina adventista. Ele tem que falar de uma forma ampla. E é por isso que entra nós que estudamos, que somos formados em ciências da religião, por exemplo, nessa questão ampla de ensino. Então, faça valer a sua vontade. Se você traz para dentro da sua casa a filosofia luciferiana, faça valer isso dentro das escolas, se ele estuda em uma escola pública. Porque o seu filho, ele está protegido na lei, no Congresso Nacional e dentro da LDB. Então, se acontecer algum tipo de discriminação entre professores, alunos, você, como pai e mãe, vai ter todo o amparo para que ele
seja protegido e tenha um professor qualificado dentro da religião, da fé que ele gosta, que ele cultua e que os seus pais cultuam. Então, se você é satanista, você pode exigir que tenha um ensino satanista para o seu filho dentro da escola pública. E essa informação ela não é passada. E é por isso que a Igreja Luciferiana está aqui. Porque dentro da LDB de 93-94 de 1996 diz muito bem: ministrado por professores religiosos preparados e credenciados pelas respectivas igrejas. Então, quanto mais igrejas luciferianas tiver e o seu sacerdote ser credenciado, se ele, seu sacerdote for formado em ciências da religião, por exemplo, ou teologia, história da religião, geografia da religião, filosofia da religião, ele pode exercer a função tranquilamente para o aluno que assumiu o sistema confessional dizendo que ele é luciferiano, ou é satanista, ou é em si. Então, é lei. E por isso que é importante a família dentro do luciferianismo. Porque quando você tem uma família unida, quando você tem uma família que entende, que sabe os seus direitos da lei, que sabe os seus direitos, que protege o seu filho, porque a família inteira, a família que eu digo muitas vezes é somente o pai, a mãe e o filho. Porque muitas vezes a gente tenta colocar a avó, o avô, irmãos, eles não aceitam de forma alguma a sua doutrina e aquilo que você é. Eu, por exemplo, tenho dentro da minha família irmão que está dentro da religião, mas é extremamente preconceituoso dentro da minha fé. Eu caguei para ele, caguei para isso. Existe dentro da minha família parentes que quando descobriram que mas nunca apareceram e se afastaram mais ainda. Então a família é sempre aquele que está sempre junto ali. Então, se você é pai e mãe, é luciferiano, leve essa doutrina, não tenha medo, assuma essa doutrina luciferiana para sua família, traga, vivencie 24 horas. A religião é para nos religar ao nosso sagrado. Ensine o seu filho desde pequeno a fazer meditação, a fazer parte da sua religião. Se você é umbandista, leve o seu filho aos terreiros de Umbanda, leve o seu filho para que ele vivencie aquela religião. Se você cultua orixá, se você é quimbandeiro, porque se a Umbanda, se a religião, se é o luciferianismo, o satanismo, o quimbanda é bom para você, faz bem, por que você não pode levar o seu filho? Mas aí as pessoas criticam, vamos criticar meu filho indo numa terreira, vamos criticar meu filho num templo luciferiano, numa igreja luciferiana. Mas o filho pode ir numa igreja, gritar que nem um louco retardado mental dentro de um púlpito, falando no microfone, é o Espírito Santo que está naquela criança passando a mensagem de Deus. Isso pode, aí não tem problema nenhum. Isso se chama intolerância, preconceito religioso. Porque se é do cristianismo, pode. Se saiu daquilo ali, não pode mais. Então, se alguém da sua família encher o saco, manda merda. Porque se você mora na sua casa, paga o seu aluguel, a casa é sua, paga suas contas, você não tem que dar satisfação para ninguém da sua família. Você não tem que dar satisfação para sua mãe e para o seu pai. Você não tem que dar satisfação pelo seu parente. A satisfação é para a sua esposa, para o seu esposo. Porque é vocês dois que vivem nessa família. Mas eu moro com os meus pais, Manuel, o que eu faço? Bom, aí você está morando na casa dos seus pais, aí a regra é dos seus pais, aí você vai ter que ver um jeito. Não adianta você reclamar que não consegue fazer nada, você reclamar que os seus pais enchem o saco, você não pode praticar a sua religião se você está morando com seus pais, tem 30, 40 anos e ainda mora com os pais, então você não tem que reclamar. Você só pode
ter os seus direitos se você mora sozinho. É assim que funciona. Se você mora debaixo, no mesmo teto que os seus pais, quem manda naquela casa é os seus pais. Então você não pode ficar batendo de frente. Mas se você quer ter a sua total liberdade, é morando sozinho. Então se você mora sozinho, se você tem seus filhos, faça valer a importância da família dentro do luciferianismo. É a família crescer junto, é o seu filho, você vê a evolução espiritual e o crescimento do seu filho, se conectando, se reconectando ao seu sagrado, se conectando e reconectando com seus ancestrais, trazendo a evolução, a ascensão. Imagina uma criança de 2, 3, 4 anos já começar a ter formando essa energia, começar a ter esse conhecimento, porque a criança consegue ter acesso que nós adultos não conseguimos. Então, já desde pequeno ele tendo esse acesso, subindo, crescendo, evoluindo, ascendendo, quando ele chegar aos seus 20 anos, 30 anos, imagina ele estar conectado com o seu sagrado guardião, conectado com as suas entidades. Imagina o quanto de evolução vai ser essa criança, que futuramente vai ser um jovem, que futuramente vai ser um adulto, que futuramente vai ter os seus filhos e vai poder também, junto com a sua família, crescer e evoluir, porque ele tem o apoio da sua família. Mas se você não teve o apoio da sua, não quer dizer que hoje você não pode apoiar a sua. Você não teve o apoio da sua família, mas nada impede que você, a partir desse momento, possa apoiar a família ao qual você vai construir ou que você já construiu. Converse com sua esposa, com seu marido. Essa coisa de ele é muito pequeno, não pode. Por quê? Vamos refletir o porquê que não pode. Não faz bem para você, a não ser que você leve um luciferianismo cristianizado, um luciferianismo holidiano, que eu vou abrir as hostes infernais e o anjo caído vai vir, não sei o que. Mas você, no fundo, quer que o seu filho siga o mesmo caminho que você. Você quer que o seu filho, se você é quimbandeiro, você vai querer que o seu filho siga nessa mesma doutrina. Se você é luciferiano, você vai querer também, satanista e coisa e tal, Wicca e assim vai. Então introduza o seu filho dentro da religião, introduza ele, mostre para ele o caminho evolutivo que é a religião. Esteja unido, você, sua esposa, seu esposo, estejam unidos, para que a família seja unida, para que a família crie um laço afetivo forte e que nada nem ninguém consiga tirar esse laço. Porque nada mais importante do que uma família que se gosta, uma família que se preze, uma família que se respeita, que tem laços fortes, que tem alicerces fortes para poder mostrar firmeza para o seu filho, que ele vai olhar para você e vai dizer: meu pai e minha mãe são fortes e eu estou seguindo esse mesmo caminho do que eles, essa força. Para quando ele crescer mais tarde, quando os seus pais passarem deste plano para outro, ele vai dizer: os meus pais foram fortes também. Eu peguei essa doutrina de liberdade. Muitos vão criticar você, vão criticar esse vídeo, que absurdo colocar criança dentro do luciferianismo. Mas como eu falei, dane-se. É a sua religião, você tem direito de praticar a sua religião, porque nós estamos em um país laico, quer dizer que o Brasil não tem religião. Mas praticamente todo mundo é cristão. Sim, infelizmente o câncer do cristianismo toma conta. Mas não quer dizer que você não tenha direito. Você tem direitos. E se você, adulto, tem direito, você também pode colocar o seu filho dentro da sua doutrina. Mas eu já ouvi aí mães que perderam a guarda da filha, perderam temporário, porque
parentes preconceituosos, juiz preconceituoso, todo mundo entra nesse preconceito. Então eu entendo que às vezes você não quer, acaba tendo um culto luciferiano escondido por medo do que os familiares vão achar, pelo fato de que, nossa, já está colocando a criança nisso, ela vai perder a alma, que a sua alma vai não sei o quê, por questão de intolerância e ignorância. Mas não é porque esse povo é ignorante que você vai manter o seu filho na ignorância. É por isso que o luciferianismo abraça a família. É por isso que a família é importante dentro do luciferianismo. Porque somente uma família unida e forte consegue criar raízes firmes e fortes para alcançar a sua iluminação e a sua ascensão espiritual. E o seu filho e a sua filha vai carregar dentro do seu sangue a raiz da ancestralidade luciferiana que começou com você. Não tenha medo, não tenha medo. Faça valer os seus direitos, faça valer os seus direitos dos seus filhos em escola, faça valer o seu direito do seu filho de ele querer ser o que ele quer. Respeite a liberdade do seu filho, respeite aquilo que ele deseja ser. Se você não gosta que te critiquem, que não gosta que eu queria ser tal coisa e não consegui ser, não faça o mesmo com seu filho. Por isso que é importante a família. Encoraje seu filho para que ele possa ser o que ele quer. Se ele quer ser jogador de futebol, se ele quer ser policial, se ele quer ser militar, se ele quer ser piloto de helicóptero, astronauta, encoraje ele, porque o céu é o limite para cristãos. Para um luciferiano, nós sabemos que o céu não existe e ele não é o limite. Então sim, o seu filho, a sua filha, pode ser sim um astronauta. Pode ser o que ele quiser, desde que ele esteja firme e enraizado em um alicerce firme e forte da família, que vai encorajá-lo, encorajá-la na sua vida, mostrar o caminho correto, o caminho da ascensão, o caminho da espiritualidade e o caminho do estudo, porque só o estudo liberta. Certo? Espero que tenha gostado. Não esqueça de clicar em gostei, não esqueça de compartilhar, não esqueça de ativar o sininho de notificação para que essa mensagem possa levar a todos e a todas por aí que precisam receber essa luz luciférica. Vou ficando por aqui e até a próxima.